Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Faremos a correção das atividades da semana 2 do PET 5 do sexto ano. Atividade número 1. Leia o texto e responda as questões a seguir. Então, este texto é uma lenda, com o título Lenda da Cobra Grande. Numa tarde, banhava-se no rio uma moça muito bonita. Enquanto ela lavava o rosto, sentiu que alguma coisa dentro da água passou por suas pernas, mas não ligou. Passado algum tempo, a moça ficou grávida. Quando deu à luz, teve uma grande surpresa. Nasceram 2 filhos, um menino e uma menina, mas não eram crianças, eram 2 cobras. A moça ficou atordoada. Foi procurar o pajé que vivia na floresta. Somente ele poderia ajudá-la. Assim que o pajé avistou a moça, gritou: "Jogue estas criaturas de volta no rio, de onde vieram." Antes de jogar as cobras na água, deu-lhes um nome: Norato e Maria Caninana. Em seguida, atirou-as no rio Amazonas. Lá elas foram crescendo livres e chegaram a 10, 20, depois 30 metros. Tinham uma pele negra e grossa, com pintas amarelas e 2 enormes olhos que pareciam faróis de caminhão. Norato tinha bom coração. Ajudava os barqueiros que ficavam perdidos no meio da neblina a encontrar o caminho de volta. Se tinha crianças que não sabiam nadar no rio, ele as ajudava, afastava os jacarés que queriam atacar as pessoas. Mas Maria Caninana era muito cruel, afundava embarcações, mordia crianças, afastava os peixes, prejudicando a pesca e deixando os moradores ribeirinhos com fome. Norato tentou impedir as maldades da irmã, e os dois acabaram brigando. Dizem que Norato matou Maria Caninana, mas ninguém sabe. O que se sabe é que Norato queria desfazer o feitiço que o tinha transformado em cobra. Queria ser um moço, e descobriu uma forma de fazer isso. Nas noites de lua cheia, ele arrastava-se para a margem do rio e rastejava pelos bancos de areia até sair da água. Saía de dentro daquela pele de cobra como um rapaz lindo. Nessas ocasiões, ele procurava as festas que aconteciam ao longo do rio. Conversava com as moças, mas nunca dizia de onde vinha, nem para onde ia. Só dizia seu nome. Mas antes que o primeiro galo cantasse, voltava a ser cobra. Então vamos na atividade número 1. Sobre o que trata essa lenda? Por que dizemos que o texto é uma lenda? A lenda quer explicar como surgiram os rios. Pode-se dizer que é uma lenda por narrar uma história fantasiosa transmitida oralmente. Combina fatos reais e históricos com fantasias. O objetivo de uma lenda é explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. No caso, a lenda quer explicar como surgiram os rios. Então vamos para o número 2. Quais as características de Norato e de sua irmã Caninana? Nós vamos voltar ao texto para poder localizar estas características. Então vamos lá. Aqui no 7º parágrafo, então, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Então, no 7º parágrafo, nós vamos encontrar as características dos 2 personagens. Então, aqui no final, no início aqui do 1º parágrafo, nós vamos para a 2ª linha, deste 7º parágrafo, e aqui, no finalzinho, vem falando que Norato tinha um bom coração. Então, uma característica de Norato. Ajudava os barqueiros que ficavam perdidos no meio da neblina a encontrar o caminho de volta. Então, são as características de Norato.
Se tinha crianças que não sabiam nadar no rio, ele as ajudava. Afastava os jacarés que queriam atacar as pessoas. Então, são as características de Norato. E de Maria Caninana vem logo em seguida. Maria Caninana era muito cruel. Afundava embarcações, mordia crianças, afastava os peixes, prejudicando a pesca e deixando os moradores ribeirinhos com fome. Então, aqui estão as características de Norato e Maria Caninana. Então, basta agora respondermos lá na questão. Aqui tem um quadro para que você separe as características de Norato e de Maria Caninana, que nós já marcamos lá no texto. Então, Norato tinha um bom coração, está lá no texto, e Maria Caninana era o contrário, era muito cruel. Depois, tinha pele negra, grossa e pintada de amarelo. Então, essas características são dos dois. Então, os dois possuem a mesma característica. Norato tinha olhos enormes, também característica. E Maria Caninana também tinha olhos enormes. Então, estas duas características são iguais para os dois. Depois, Norato ajudava os barqueiros. Caninana, o que ela fazia? Afundava em embarcações. Norato afastava os jacarés. Caninana afastava os peixes, deixando os ribeirinhos com fome. E Norato ajudava as crianças que não sabiam nadar. Então, Norato tinha um bom coração, fazia todas essas coisas para ajudar as pessoas. Enquanto Caninana, muito cruel, fazia tudo isso aqui para prejudicar as pessoas. Então vamos para a próxima atividade. Número 3. Está perguntando de qual região do Brasil trata-se essa lenda. Lá no texto nós podemos encontrar. Vamos lá dar uma olhada? Então está lá no 6º parágrafo. Vamos voltar aqui e ir ao 6º parágrafo. Veja que está aqui. Em seguida atirou-se no rio Amazonas. Então, é uma lenda lá dessa região do rio Amazonas. Então, vamos lá na questão para poder responder. Veja, vamos passar aqui as que nós já respondemos e vamos responder a questão, então, número 3. Então, no Amazonas. Então, é na região onde que a lenda é contada. Número 4. Você conhece outras lendas? Quais? Aqui uma resposta pessoal. E eu coloco aqui algumas sugestões. A lenda do Curupira, Mula Sem Cabeça, Lobisomem, Boto Cor-de-Rosa, Saci Pererê. Então, provavelmente, você conhece algumas delas. Na atividade número 3, é pedido o seguinte: leia o texto a seguir e responda às questões. O texto é o gênero textual, tirinha. Ei, vó, a senhora viu meu livro? Vi. E o que achou? Mais útil do que eu imaginava. Então, a avó utiliza o livro para ajustar a altura do pé da mesa. E o que é pedido aqui na primeira questão? O termo que contém ironia é... E apareceram 4 opções para dizer o que é ironia. Para recordar, eu coloquei aqui para você o que é ironia. Veja, a ironia é uma forma de expressão literária ou uma figura retórica que consiste em dizer o contrário. Preste atenção, a ironia, então, é dizer o contrário daquilo que se quer expressar. Dizer o contrário daquilo que se quer dizer.
Então, qual dessas expressões significa isso? Dizer o contrário do que se queria dizer. Letra A. Ei, vó, a senhora viu o meu livro? Então, esta expressão não quer dizer o contrário. Quando ela responde vi, também não. E o que achou? É uma pergunta, não quer dizer o contrário. Mas a última opção, ela quer dizer o contrário. Quando ela diz mais útil do que eu imaginava. Então, o livro serve para isso? Não, o livro é para ler. Então, aqui a avó cria uma ironia ao dizer o contrário do que ela pensa, porque o livro não serve para calçar, para ajustar o pé da mesa, mas o livro ele serve para leitura. É a função principal dele, não é de calçar a mesa. Então ela diz o contrário do que ela pensa, porque o que ela pensa é que o livro tem essa função principal de ser lido. Então ela diz o contrário. Então isso é chamado de ironia. Então é a alternativa D. Número 2. Para qual finalidade se espera que um livro sirva? Por qual motivo a avó deu outra utilidade ao livro? Então, eu coloquei aqui como sugestão para você que o livro é para ser lido. Então, ela utilizou aqui porque o neto não estava lendo. E a leitura proporciona diversas recompensas como viajar a lugares sem sair do lugar, aprender sobre outras culturas, diversão e muito mais. A avó do personagem deu outra finalidade, provavelmente pelo neto não utilizá-lo para a finalidade adequada. Ou seja, o neto não estava utilizando o livro. Como ele não estava utilizando, ela deu outra finalidade para o objeto, que é o livro. Próxima atividade, que também tem o número 3, pede o seguinte: leia o texto a seguir e responda as questões. Na barriga da vaca. Polegarzinho. Uma pessoa do meu tamanho nunca se pode distrair. Olha o que me foi acontecer. E agora, o que eu faço? Socorro! Salvem-me! Estou dentro da barriga da vaca. Estou-me a afogar em erva. Tirem-me daqui! Não quero mais erva. Aquela vaca está completamente doida. Quanto mais erva come, mais diz que não quer comer. Oh, seu estúpido! O problema não é o animal berrar, que não quer comer mais erva. O problema é que as vacas não falam. Não tinha pensado nisso. Socorro! Tirem-me daqui! Não quero mais erva na cabeça. Ainda por cima, tem erva dentro da cabeça. O bicho está mesmo desesperado. Desesperados estamos nós, que não conseguimos roubar nada há mais de uma semana. Aquela vaca pode ser a nossa salvação. Como é que uma vaca nos pode salvar? Ô, seu estúpido, uma vaca que fala, mesmo que não diga nada de interessante como tu, é uma grande atração e pode render muito dinheiro. O povo gosta dessas coisas. Acho que já estou a perceber. A vaca diz disparates e nós ganhamos dinheiro. Inteligente. Toca roubar a vaca. Tirem-me daqui! Socorro! Não precisa de gritar mais, filha. Nós vamos tirar-te daí num instante. Os ladrões roubaram a vaca e também o polegarzinho, que continuava a berrar desalmadamente dentro da barriga do animal. Em seguida, dirigiram-se para a cidade, onde planejavam exibir publicamente a vaca falante. No caminho, que era longo, pararam para descansar e a vaca resolveu matar a sede numa poça de água. Era a oportunidade para o polegarzinho se escapar. Escorregou pela língua da vaca e mergulhou na poça, sem que ninguém o visse. Assim se salvou. Mas o descanso durou pouco tempo. Um corvo míope, julgando que ele era uma rã ao sol, fez um voo picado na direção e levou-o pelos ares. Então, depois da leitura, vem a primeira atividade.
O que diferencia o texto dramático de um conto ou de outras narrativas? Então, vamos voltar aqui ao texto para poder observar. Este gênero textual aqui, se você ainda não sabe, é o gênero textual texto teatral ou texto dramático. Este texto é muito fácil de reconhecer. Por quê? Porque ele traz marcas que são visíveis. Quais são essas marcas? O nome dos personagens, veja que aparece no início de cada fala, que são o nome dos personagens. Isso faz com que, através de uma simples olhada, nós reconhecemos que é um texto teatral. Então, todo texto teatral vem com o nome dos personagens antes da fala. Então, isso é visível, igual nós estamos vendo aqui. Além dessa marca, há também outra, que é essa que está aqui entre parênteses, que é chamada de rubrica. Então, há expressões entre parênteses, essas expressões entre parênteses são chamadas rubricas. Então, essas são duas marcas que nós podemos ver através de uma simples olhada e reconhecer que é um texto teatral. E o que foi perguntado lá na questão? Vamos voltar na questão. O que diferencia o texto dramático de um conto ou de outras narrativas? O que eu coloquei aqui para você? A diferença está em características que podem ser visualizadas, o que eu acabei de mostrar, através de uma olhada rápida no texto. Então, são aquelas duas marcas que eu acabei de mostrar para você. O nome dos personagens, que aparece antes de cada fala, e as rubricas. No texto dramático ou teatral, há o nome dos personagens no início de cada uma de suas falas. E, além disso, há as rubricas, que são as expressões, as frases que aparecem entre parênteses. Número 2. Na peça teatral, o público verá o polegarzinho. Por quê? Então, vamos retornar ao texto para poder localizar. Aqui na segunda linha, nós podemos ver que o polegarzinho fala: estou dentro da barriga da vaca. Então, ele não pode ser visto. Então, vamos responder lá a número 2, né? O polegarzinho não pode ser visto porque está dentro da barriga da vaca. Número 3. Quem são os personagens desse texto? Então, a primeira pergunta. E depois, pediu para transcrever, para escrever aqui nessas linhas, um trecho do narrador do texto. Então, precisamos voltar de novo para poder olhar no texto. Então, aqui eu já marquei anteriormente para mostrar para você que estes nomes em frente a cada fala significa que são os personagens. Então, nós temos aqui o personagem que é o polegarzinho, primeiro personagem. Depois nós temos o outro personagem que é o ladrão número 1. E nós temos o terceiro personagem que é o ladrão número 2. Então, nós temos 1, 2, 3 personagens. Então, aqui nós vamos responder lá na questão. E depois pediu a fala do narrador. Onde que está a fala do narrador? É onde não tem travessão e onde não há o nome do personagem na frente. Então, aqui no finalzinho, observe que aqui não há nome do personagem na frente e nem travessão. Então, aqui são as falas do narrador da história. Quem está contando? Vamos lá para a questão para responder, então. Então, veja. Ladrão 1, ladrão 2 e o polegarzinho. Então, são os personagens. E a fala do narrador, que eu mostrei para você lá no final do texto, eu tirei um trechinho para responder. No caminho, que era longo, pararam para descansar e a vaca resolveu matar a sede numa poça de água. Era oportunidade para o polegarzinho se escapar. Número 4. Em qual local se passa o enredo desse texto? Então, nós vimos que a história
mostra que há uma vaca. Então, onde que aparece vaca? Então, normalmente é na zona rural, no campo. Então, eu coloquei que provavelmente no campo, pois é onde existe criação de gado. Eu fico por aqui. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para as notificações de novos vídeos e dê o seu like. Desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!